que estão ouvindo a isso e que nem mesmo estão nesta sala. É belo, pois fala sobre o ensinamento das mães pleiadianas. Especificamente, como foi feito, o que foi ensinado, por que foi ensinado e quem o aprendeu. Eu não podia dar esta mensagem a menos que eu estivesse neste lugar, neste topo de montanha, onde aconteceu. Não aconteceu no topo, aconteceu na costa. Mas esta é a montanha. E vocês estão aqui. E eu estou aqui. Eu não poderia dar esta mensagem a menos que eu estivesse rodeado agora, em ambos os lados, por professores lemurianos. E elas estão aqui. Eu uso o acástico deles, bem como aquilo que é o que Cryon sabe, para trazê-lo para vocês, de uma forma que vocês possam compreender. Meus queridos, o que eu apresento neste momento será estudado, pois o que é, e parte dele é enigmático. Parte dele apenas será compreendido pelos professores dos professores de hoje. Parte dele apenas será compreendido por físicos, acreditem ou não. Onde eu posso começar? Esta montanha era usada como plataforma de lançamento para o Akáshico, para a verdade. Quais seriam as primeiras lições de uma mãe estelar para seres humanos que chegariam, que tinham os 23 cromossomos? Como seria a informação? Como seria a pureza dela ou a simplicidade dela? De forma que, onde quer que eles tenham encarnado da próxima vez e da outra, isso os seguiria em seu acástico. E eles saberiam, eles se lembrariam. Com livre-arbítrio, eles usariam um pouco dele, ou não. Com o intelecto e a cultura que eles se tornariam, parte deles se tornaria importante, outros cresceriam, outros seriam jogados fora. Isto é livre-arbítrio. Mas eu darei a vocês a verdade bruta que foi ensinada desde o início, direto das crianças para os adultos. Eu vou dizer o que foi e por quê. Era diferente do que você pode ter imaginado. Há sabedoria em tudo o que eu direi a vocês, vindo daqueles, das estrelas. Vocês imaginam, talvez, seres humanos reunidos como isto, em um lugar onde eles se sentam e observam um professor. Não era assim de forma alguma. Começou bem cedo. E o que era ensinado era baseado em uma forma. E de crianças para adultos, a forma permanecia a mesma. Era complexa porque o que estava dentro da forma então evoluía. Deixe-me explicar. Primeiro, e o mais complexo, a forma. Uma roda. Um círculo com raios chegando ao centro. Os raios até o centro eram em 5. 5 raios indo até o centro ao redor da roda. Meu parceiro, vá devagar. Eu darei estas coisas para você. Você nunca as ouviu antes. E eu darei a vocês visualizações que você então realçará, usando também o acástico das duas que sentam ao seu lado. Em como isso parecia, o que aconteceu, qual era a sensação. A professora lemuriana, que era pleiadiana, sempre era uma mulher.
ela não estaria no centro, ela sempre caminharia ao redor do círculo quando estava ensinando, de forma que nunca houvesse um lugar de exaltação. Começou com as crianças. Se você fosse um lemuriano, e muitos de vocês foram, vocês receberam isso enquanto eram crianças. O círculo tinha um nome. Mas deixe-me explicar primeiro. Por que 5? O nome e o número estão juntos. E não é numerologia. Isso foi muito antes da numerologia, muito antes. O ser humano viu as energias dos números e desenvolveu sistemas. Isso era bruto. Havia 5. 5 raios indo até o centro. A roda tinha um nome. A busca do equilíbrio era o nome da roda. E eles a chamavam de roda, mesmo que era colocada diante deles no chão, para que pudessem estudar. Um círculo no chão, com 5 raios, vindo daquilo que o circulava, indo até o centro. Por que 5? Meus queridos, 5 não é aquilo que vocês esperam. Quase tudo que há na natureza é equilibrado com pares. A energia de empurra e puxa da galáxia, o yin e o yang, a luz e a escuridão, as leis da física, o que é forte e é fraco, tudo forma pares, mas não os 5. Buscar equilíbrio era o tema desta roda sagrada. E os raios todos tinham nomes. E eles eram explicados para as crianças, para os adultos. Por que 5? E agora nós entramos naquilo que os pleiadianos queriam que a humanidade compreendesse e soubesse. Desde o início. Campos magnéticos. Isso não demorará muito tempo. Não vá embora se você não gosta de ciência. O básico, a base do magnetismo e a informação principal é muito simples. Físicos me perdoem por isso. É super simples. Um átomo que tem muitos elétrons versus um átomo que não tem o bastante. Cria uma polaridade de positivo e negativo conforme eles tentam conectar-se uns com o outro para se equilibrar. Isto é um campo magnético. Esta é a bipolaridade de um ímã, o positivo e o negativo. Nós já dissemos, desde que nós começamos a dar a vocês física, que o magnetismo é uma das únicas coisas em física clássica que pede para ser mudado. E que há formas, o relacionamento entre essas partes. Esses átomos com muitos e aqueles átomos com poucos. Se vocês puderem compreender como manipular os muitos para o pouco e o pouco para os muitos, vocês mudam o relacionamento das partes. Você manipula o equilíbrio da física e você pode fazer qualquer coisa. Esta roda são 5. Pois ele pede por equilíbrio, mesmo dentro da forma do ensinamento da roda. 5. Ele cria 6 espaços. 5 raios criam 6 espaços. Mesmo antes da numerologia, o 6 era conhecido como um número equilibrado. A professora, sempre, aquela que era a mãe estelar, bela, adorável de se contemplar, pois ela estava sempre em benevolência e compaixão. As crianças adoravam as mães. As crianças, antes de 7 anos, fingiam brincar com as rodas. Elas nunca brincavam ou aprendiam de uma mãe pleiadiana até que tinham 7 anos de idade. Havia uma cerimônia envolvendo aquilo. E então elas podiam começar a sentar-se, enquanto crianças, ao redor de uma roda, com uma mãe pleiadiana. As crianças eram ensinadas a partir dos 7 anos até os 13.
Aos 13, havia então uma separação por gênero. E dos 13 em diante, as rodas eram ensinadas para os homens separadamente do que para as mulheres. 13 era a apresentação média da menstruação. As mães estavam começando a ser mães. E aquilo mudava tudo. Pois então, elas estavam disponíveis para a sacralidade, que os homens necessariamente nem mesmo queriam saber. Pois eles compreendiam as diferenças e a honra entre os homens e mulheres na Lemúria. Havia uma grande diferença nas tarefas. O que eles faziam bem é o que eles faziam. Não havia separação em classes. A separação era com relação ao que eles faziam bem. Você não pedia um homem para ter bebês. Você não pedia as mulheres para pescar. Deixe-me dizer-lhes como isso funcionava. As mulheres permaneciam e estudavam. Elas tinham seus filhos e educavam. Elas eram aquelas que eram as mais intuitivas para dizer aos homens onde pescar, o que fazer, como fazê-lo. Os homens se sentavam e ouviam, porque funcionava. As mulheres não queriam ter nada a ver com pescar. Eles eram boas no que faziam. Elas davam a luz, elas ensinavam, elas aprendiam, elas se tornavam as xamãs. E elas recebiam as informações avançadas. Eu gostaria de dar-lhes mais informação a respeito dos homens e das mulheres. Os homens nunca, jamais pensariam em ir para o mar e a dificuldade de pegar aquela pesca e então dar isto para a mulher cozinhar. Pois o peixe era deles. Havia algumas piadas que os homens lemurianos contavam a respeito das mulheres e que as mulheres lemurianas contavam a respeito dos homens. Elas são apropriadas. Eu pedirei aos ancestrais que estão representados à minha esquerda. Eu posso dizer isto. E os ancestrais disseram que não. Eu sou Cryon, eu não respondo aos ancestrais. E aqui está como eram as piadas. Elas são curtas. Os homens se reuniam e eles faziam piadas. Jamais deem um peixe a uma mulher. Ela não saberá o que fazer com ele e ele terminará sendo apenas abençoado e entrando numa cerimônia. Os homens sabiam disso. As mulheres, quando se reuniam, jamais deixavam os homens descobrir os elementos dos círculos sagrados, porque eles tentarão cozinhá-los. Aquelas eram as piadas. Agora, por que os ancestrais não queriam que eu dissesse nada, eu não tenho certeza. Era dividido e era belo. E as tarefas eram aquelas que faziam sentido. De volta às crianças, de volta ao círculo, de volta ao ensinamento. Criar equilíbrio. A roda tinha aquele nome. 5 raios. As crianças sentavam-se ao redor da roda. Informação básica no início. E é isso que eu discutirei com vocês, porque mudou. Como eu posso ensinar uma roda por uma vida inteira? Eu mostrarei a vocês. Eu contarei. Vocês compreenderão a complexidade, mas começa extremamente simples. As crianças sentavam-se no círculo. A professora pleiadiana andava ao redor da roda. Agora, isso é importante. Não havia posição de importância. Então, os professores sempre estavam se movendo, de forma que o ser humano não linearizasse o processo. E isto continua com relação ao que era discutido dentro da roda. As mães das crianças estavam sempre presentes, sempre. A partir de 7 anos até os 13.
E isso também era por um motivo. As crianças não aprendiam em um vácuo. O que elas recebiam e era mostrado a elas, elas podiam discutir de forma inteligente com seus pais, porque os pais estavam lá para o seu aprendizado. Os homens, é claro, estavam pescando. Esta é a forma como era. Meus queridos, olhem para isso e os motivos para isso. Porque as mulheres têm a intuição que elas precisam para as crianças. Os homens não está lá, não é assim para eles. Eles têm outras coisas. Eles têm a intuição para construir as vilas, para reunir as coisas para a sobrevivência, para se assegurar que suas famílias são cuidadas, irem contar a fruta, irem contar o alimento. E as mulheres ficavam, ensinavam e elas aprendiam. 5 raios, todos indo para um centro. Agora eu revelarei algo a respeito do centro. Aquele era a extensão do ensinamento de todos os pleiadianos. Uma roda colocada no chão, bem grande, com crianças e adultos, ambos sentados ao redor da circunferência. Todos os raios iam para o centro. Agora, o centro não era pequeno. Ele era, na verdade, muito grande. Ele chegou a ser conhecido como o grande centro. E no meio disto, o ser humano podia colocar qualquer coisa que ele quisesse para representar a grandiosidade do centro. Não estava perdido sobre nenhum deles. Que o sol poderia ser aquilo que eles poderiam imaginar lá, porque eles sabiam sobre astronomia simples, que os pleiadianos os ensinaram a respeito da Terra girando ao redor do Sol, criando as estações, girando ao longo do caminho, criando a noite e o dia. E desde o início, até mesmo as crianças compreendiam que o centro talvez pudesse metaforicamente ser representado como um sol. E à noite, quando os ensinamentos especiais eram dados, eles tinham uma chama que eles colocavam lá, representando um sol. Uma chama naquilo que era o olho de peixe que era então queimado. E logo, logo, recebeu um apelido, o Grande Sol Central. E se você tem seguido meus ensinamentos por 28 anos, agora vocês sabem o que é. Não é algo em sua galáxia, não é algo no universo, não é algo que você gira ao redor, é o centro de todo o aprendizado, é o centro de toda a verdade. Todos os raios vêm e vão a partir deste que é o centro, o grande sol central. Desde o início, nós usamos a expressão que vocês não sabiam o que era. Agora, depois de 2012, vocês podem se lembrar o que ele é. E vocês estavam envolvidos. Os raios tinham nomes, eles tinham ensinamentos. Eu darei cada um a vocês. As crianças memorizavam os nomes, porque eles não faziam sentido. Como vocês memorizam algumas coisas na escola, que mais tarde farão sentido. Antes de você realmente ter compreendido a tabuada, você estava memorizando. Antes de compreender a gramática, às vezes, vocês estavam memorizando as regras. As crianças são boas nisso. Elas memorizavam 5 nomes dos raios, porque elas precisariam deles. Porque eles continuam mudando, não em seus nomes, mas em seus significados. Eles significam algo para uma que tem 7 anos, eles significam algo diferente para quem tem 14 anos de idade. E havia tantas coisas mais para alguém de 30 anos ou de 40 anos. E quando vocês terminavam o ensinamento, vocês esperavam que a roda ela mesma acendesse. Cheia com grandes verdades ela estava, conforme os raios começavam a evoluir em seus significados mais simples e em seus nomes. De uma forma elementar, conforme eu dou os nomes a vocês.
Desde o início, as crianças tinham uma ideia do que os raios significavam, e todos eles estavam errados. Os raios, na verdade, tinham energia em ambas as direções, indo do centro para a circunferência e da circunferência para o centro. Mas não é assim que eles eram vistos, de forma alguma. Primeiro, eles eram simplesmente raios, com nomes. Deixe-me dar-lhes os nomes. Mas primeiro deixe-me contar-lhes como eles eram apresentados todas as vezes em que eram ensinados, seja para crianças ou adultos. Quando a professora pleiadiana começava, ela dizia que o jogo dos números comece. Havia um jogo de números, não quebra-cabeças, mas um jogo. E cada pessoa, ao redor da circunferência do círculo, participava no jogo dos números e que então terminava apropriadamente com um certo indivíduo. Fossem eles jovens, crianças ou adultos, o jogo era sempre o mesmo. Sempre que o jogo dos números parava, o raio mais próximo daquela pessoa, que não tinha sido estudado naquele dia, seria então estudado e identificado. Na sabedoria da professora, isso significava que não existia hierarquia com relação aos raios. Não havia nada que eles começavam ou terminavam. Não havia uma lista. Não havia, isto é mais importante, nenhuma hierarquia de forma alguma. Aparentemente, o jogo então escolhia o raio para ser identificado e estudado. Percebam a sabedoria nisso. Nada era mais importante do que qualquer outra coisa, porque tudo estava centrado ao redor do círculo, sem começo e sem fim. Então vamos imaginar que os números foram feitos. E nós vamos identificar os raios, não em uma ordem hierárquica de forma alguma. Eu darei os seus nomes. Eu contarei o que as crianças achavam que significavam. Então direi a vocês sobre o que eles realmente significavam. E nisto vocês podem ver como vocês podem estudar um raio por toda a vida, sem nunca realmente aprendê-lo. Nomes simples. Eu parafraseio os nomes porque eu não dou a vocês a linguagem da época. Eu dou o melhor que eu posso e o que a língua significava para as crianças. E é aqui que eu começo. A primeira vez que elas ouviam os nomes dos raios, o número 1 que era estudado, não o mais importante, não o menos importante, simplesmente o primeiro. Escolhido pelo jogo. É chamado retorno ao centro. Retorno ao centro. Retorno ao centro. As crianças captaram imediatamente, elas disseram, bem, esta é nossa mãe pleiadiana das estrelas. Precisa haver um lugar para onde nós vamos quando terminarmos aqui. Percebam, a ideia da essência de uma alma estava lá diretamente com elas. E todas eles diziam sim. Quando terminarmos aqui, retornaremos ao centro, ao grande sol central, onde todas as coisas emanam. Do centro, o belo centro. Retorno ao centro. E elas memorizavam. Retorno ao centro. Eu darei a vocês os nomes dos raios, depois voltarei e darei os significados reais. O segundo raio que foi estudado. Orientação pelas estrelas. Orientação pelas estrelas. As crianças ficavam muito empolgadas com este, porque elas sabiam e conheciam os pleiadianos, que eles vieram das estrelas. Para poder chegar aqui, eles precisavam se orientar de alguma forma. E eles disseram, então este será um raio que eventualmente será nos ensinado como nos orientarmos ao longo das estrelas. Poderemos fazer o que as mães fizeram. Sim, captamos isso. Orientação pelas estrelas, número 3. Difícil, difícil, difícil.
vida de criança. O que isso poderia significar, vida de criança? As crianças disseram, este é o nome do raio dado hoje. Mudará amanhã, quando nós formos mais velhos. Isso é para nós, apenas para as crianças. É a vida que nós temos enquanto crianças. Seremos ensinados como isso funciona, a vida de criança. Número 4. Deus humano. Deus humano. Eles memorizaram esses nomes. Deus humano. Essa foi a primeira vez, eles disseram. Precisa haver um profeta. Precisa haver alguma coisa acontecerá. Os humanos se tornarão Deus. Isso será para o futuro. Nós não compreendemos esse nome. Deus humano. Número 5. Simples. Mas não tão simples. Era chamado de o espelho. O espelho. 5 raios, nomes estranhos, memorizados pelas crianças. E então começou. Lentamente, metodicamente, de forma simples e com elegância, as mães começaram a ensinar o que eram os raios. E para as crianças, as ideias de criança foram melhoradas lentamente para as crianças. E então, em cada sessão, em cada ano, as coisas ficavam mais difíceis. As crianças captaram a ideia apenas no terceiro ano que os raios iam em ambas as direções, do centro para o exterior, do exterior para o centro. Mas ao invés de dar a vocês as lições e todas as permutações das lições, deixe-me dar-lhes apenas a verdade, a pureza dos raios, os 5. As 5 verdades básicas que essas mães pleiadianas queriam dar aos seres humanos colocados em seu acástico, de forma que quando eles deixassem a Lemúria, eles saberiam. Eles saberiam. Retorno ao centro. Isto é reencarnação. Toda a ideia de que vocês vão em ambas as direções. Vocês vêm e vão do grande sol central. Vocês estudaram isto hoje. Vocês viram a beleza, a elegância, a complexidade, a honra, o amor, que entra em um sistema que permite a vocês ir e vir daquilo que vocês chamam de o centro, a fonte criativa. Logo, logo, as crianças que estavam ficando mais velhas compreenderam que o grande sol central, aquela parte central, aquele centro, de alguma forma havia fogo, às vezes um pedaço de fruta, o que quer que seja, o Deus, o Espírito, onde tudo estava. Então isso se tornou a fonte criativa. Muito difícil de contar a uma criança a respeito da fonte criativa, a menos que, ano após ano, elas eram expostas a ensinamentos elegantes e camadas de compreensão. Aquele foi o raio número 1, a beleza do retorno ao centro, e então do centro para o exterior, e de volta. A ideia de que você nunca, jamais morre. E era isso que era ensinado para as crianças. Isto é uma transição. Não deve ser temido, pois você, a essência de você, retorna. O corpo se cansa, a alma não. E isto é o raio número 1, belíssimo. É também o raio número 5 e o raio 2, 3 e 4. Dependendo do jogo. É a primeira que nós estudamos hoje. Orientação pelas estrelas. Vocês adorarão este. Isto é como sua vida pode ser orientada pelas estrelas. É astrologia. Orientação pelas estrelas. Diretamente desde o início. Nós explicamos por que a astrologia funciona. Nós não o faremos novamente apenas para dizer que ela funciona porque tem a ver com física. Não esoterismo, mas física. Tem a ver com o campo magnético do seu Sol e a gravidade.
E eles estão relacionados. Tem a ver com a impressão do seu Sol, do puxão gravitacional dos planetas, que as crianças veem como estrelas. São simplesmente luzes no céu. E aquele padrão é então empurrado para esse planeta pelo vento solar e aceito por sua gravitação e por seu campo magnético. Vocês já viram alguma vez a aurora boreal? Isto são as fagulhas, quando o vento solar e o seu campo magnético se combinam e informação é colocada no planeta. Orientação pelas estrelas foi o nome dado à ideia de que o que vocês veem nos céus pode afetar quem vocês são e o que vocês fazem, dependendo do tempo de nascimento. E não necessariamente significa que é o mesmo no hemisfério norte ou no sul. Vocês podem estudar isso toda a sua vida. Percebem isso? Vocês podem estudar aquilo que é o que vocês chamam a alma humana que reencarna durante toda a sua vida. Não era chamado de reencarnação. Isso fala de uma separação. Tornar-se carnal e não carnal. Era algo completo, era um círculo de vida, era um círculo de beleza, era um círculo de amor. Não havia morte. 2 conceitos belos. Simples primeiro e depois complexos. O terceiro que era estudado e nós mostramos a vocês hoje. Vida de criança. Você não compreenderá este. E alguns de vocês coçarão suas cabeças. Este é um dos raios básicos. E que é tão importante, aqui está ele, meus queridos. Quanto mais tempo você puder manter aquilo que é a atitude, a elegância, o humor e a alegria da criança, mais tempo você viverá. Vida de criança, não percam. As crianças são ensinadas desde o início. O que vocês têm agora pode ir embora se você não tiver cuidado. Não perca isto, porque você começará a morrer tão logo que você perca. A doença poderá se conectar a você desde que você tenha deixado isto. Mas desde que você tenha a alegria, a empolgação da pequena criança que você é agora, meus queridos, era ensinado, desde que você tenha isso, você viverá uma vida muito longa. Não deixe isto, lembre-se. Não importa o que ocorra, não importa que tristeza esteja lá, não importa o que você tenha que passar por como um adulto mais tarde, não perca, não se esqueça disso, vida de criança. Isso afetará a extensão da sua vida e você começará a morrer tão logo isso tenha ido embora. O quão importante você acha que é este raio? Ele fala sobre a saúde do ser humano, fala sobre aquilo que vocês têm e que é um atributo da natureza humana que fala com a sua biologia. Você pode imaginar quanto tempo esse raio pode ser estudado? Mente agindo sobre a matéria, mas o que na mente é a coisa mais importante? Não perca a criança interior. É isso que as mães pleiadianas diziam. Não se esqueçam. É principal